fundamento dessa mitzvah aqui, como aqui fala que o Rashi, é para não ser que fui tová, para não ser uma pessoa que fui tová, uma pessoa que não sabe reconhecer a bondade, como fala o Rashi, fui tová, como está escrito no Rashi, no Gimel. Certo? Então a gente vai ter um ponto interessante na parte de Shavua, que a pessoa não ser que fui tová, a pessoa saber que o que é que reconhecer a bondade que a gente faz com a pessoa. Então agora vamos começar a abrir esse ponto um pouquinho melhor. Então está escrito aqui no Pasuk Bet, né? Está escrito: "Velakachta mireshit kol pri ha'adama, asher tavim me'artzecha, asher Adonai Elohecha noten lach, v'samta baten ve'alachta el hamakom asher yivhar Adonai Elohecha leshagen shemosham." Daí tem um midrash que fala o seguinte: que midrash? O midrash fala que Bizchut bikurim shenikriu reshit nivra olam. Está escrito bereshit bara, né? No comecinho. Também bikurim chama reshit. A gente vai também, o povo de Israel chama reshit. Mas também Bikurim chama Reshit. Então, nesse Midrash fala aqui o quê? Que por causa do Bikurim, o mundo foi criado do mundo. Então, tem que entender aqui qual é a intenção do Midrash. Fala que o Maharam Yarsh, ele faz uma pergunta que ele faz. Fala o seguinte, ele fez uma pergunta. A pergunta era o seguinte. Mas a gente estudou numa Masechet Bikurim que todos os trabalhadores, quando a pessoa subia no Beit HaMikdash para fazer Bikurim, então todos os trabalhadores eles saíam para falar para ele: Shalom, seja bem-vindo. E a gente sabe que é Laha, né? Que uma pessoa que ela trabalha Shirion, ela não pode nem falar Shalom para ninguém que passa. Um amigo dele passa e fala Shalom, não pode responder. Porque tem problema aqui de roubo. Tem problema aqui que a pessoa está recebendo dinheiro para cada minuto que ela está trabalhando. Se ela parar de trabalhar e falar Shalom, ela está fazendo gezel aqui e ela não pode falar. E mesmo assim, quando traz Bikurim, sim, eles podem parar de trabalhar para falar Shalom. Então a pergunta é por quê? Qual é o ponto aqui? Então, qual que é o principal ponto aqui dessa mitzvah de Bikurim? Que até a pessoa no meio do trabalho que está recebendo para cada minuto do trabalho, ela pode parar e falar Shalom. Para quem traz o Bikurim. Então, para começar a responder essa pergunta, então ele fala o seguinte: o quê? Que, na verdade, o ponto de agradecer a bondade, e muito mais a bondade que a Hashem faz com a pessoa, é uma coisa básica na Avodat Hashem. Coisa básica. Coisa básica, e a gente já vê que a intenção do Midrash que é por causa disso foi criado o mundo. L'akir tová, saber reconhecer a bondade que a gente faz com a pessoa. E ela fala o seguinte: o quê? Que na verdade a gente todo dia, a todo momento, a gente recebe a bondade de Hashem. A vida é a maior coisa que a gente pode querer agradecer, que a gente cada segundo de vida. Quem não pagaria mais todo o dinheiro que ele tem para viver do além, uma pessoa no hospital, mais uma semana de vida, ela poderia dar tudo dinheiro para uma semana de vida. A vida é a coisa mais cara que a pessoa tem aqui, porque com ela pode comprar a eternidade, fazer tudo, mitzvot, enfim. A vida é uma coisa que não tem preço, uma coisa muito cara. Então a gente fala que Hashem dá pra gente vida, comida, bebida, saúde, enfim, tudo que a gente tem no dia a dia. E obviamente tem a obrigação da pessoa ela poder agradecer a Hashem. Mesmo com todos os desafios que ela tem na vida, mesmo assim tem que saber ver, olhar a bondade que Hashem faz, porque também os desafios também são bondade. Óbvio. E vem agora pensar na bondade que Hashem faz para a pessoa e saber agradecer. E quanto mais a pessoa ela sabe agradecer, ela vê que Hashem faz bondade para ela, isso demonstra um nível espiritual que ela está mais elevado. Uma pessoa mais sensível, uma pessoa que ela sabe, ela reconhece, ela sente mais o que fazem para ela. Então ela fala, uma pessoa que ela tem sensibilidade, uma pessoa mais adin nefesh, uma pessoa que ela sabe como reconhecer a bondade que fazem para ela, então ela sabe reconhecer quanta coisa boa Hashem dá para ela, e ela sabe reconhecer, ela sabe agradecer. Agora, uma pessoa que já é uma pessoa que é mais vamos dizer, menos sensível, mais brutal, vamos dizer assim, uma pessoa mais gás, ela com certeza ela não vai saber reconhecer o que a Hashem faz para ela de bondade. Ela vai pensar, é normal, todo dia a gente vive, todo dia a gente come, é normal, é costume. Ou seja, ele não sente, ele não tem essa sensibilidade de ver a bondade que a gente faz para ela. Agora, Rav Naiman, o Shiva de Or Israel, certo? Ele quer acrescentar aqui um ponto e falar o seguinte: que no Ramban, ele fala que na verdade uma pessoa que ela está escrito que Am Naval V'Chacham. Está escrito que em relação a uma pessoa que não reconhece que a Hashem faz para ela, é considerado Naval. E lá está escrito, o Ramban fala que Elo Pekorsim, quem é Naval,
quem não sabe reconhecer, ele chama picoros. Você é uma pessoa que está sendo o caminho. Daí ela fala, e explica, o Rav Moshe Rosenstein, ele quer explicar, que por que um apicoro se chama naval? O que é naval? Ele fala que o quê? Que uma pessoa que não sabe reconhecer a bondade que a Hashem faz para ela, é considerado naval. Então o Apicoros, que é uma pessoa que o mundo inteiro a Hashem deu para ele, tudo deu para ele, não reconhece que a Hashem deu o mundo, que faz tudo para ele, Apicoros não acredita. Ele é, ao contrário de reconhecer o que a Hashem faz, ele é chamado naval. Por isso que o Ramban explica assim, que Apicoros fica no naval. Então eu falo aqui, uma coisa que eu fico uma pessoa, lembrei aqui um ponto que o Rovot lembra, o Rovot ele fala uma historinha, que tinha duas pessoas. Tinha uma criança que ela foi perdida, ela órfã, foi deixar no deserto. Veio alguém, encontrou essa criança, cuidou dela, deu comida para ela, deu roupa para ela, deu educação, cresceu. Toda a vida viveu com ela. E tem outra história que o quê? Que uma pessoa que ela estava presa o rei prendeu ela na prisão e chegou o quê? Que no final esse rico veio e salvou ela. Botando essas duas pessoas um do lado da outra, a criança que cresceu na casa do rico e essa pessoa que o rico salvou ela da prisão, quem agradeceu mais? A pessoa que estava na prisão. E ninguém discute que o quê? Que a caridade maior foi com a criança pequena, que a criança pequena salvou ela com certeza de morte, deu educação, deu comida, deu casa, tudo. E mesmo assim, no final das contas, quem reconheceu mais foi a pessoa que estava na prisão. Por quê? A explicação é clara, por quê? Porque a criança, quando ela nasceu, ela estava pequena, a mente dela estava pequena. Ela não entendeu a grandeza da bondade que a pessoa fez. Então ela acostumou, ela cresceu e ela não viu tanta a grandeza, a bondade que a pessoa fez. Agora, a pessoa que está na prisão já é uma pessoa adulta, ela já sabe reconhecer a bondade que ele fez, que tirou da prisão, então ele agradeceu muito mais. O que a gente vê aqui? Que quem já entende a coisa, ela agradece muito mais uma pessoa que não entende. Aqui nessa historinha, uma criança pequena, uma pessoa grande. Mas havia o ponto que uma pessoa, quanto mais bem entende, nosso caso também é sensível, a pessoa que entende mais, ela agradece muito mais. A pessoa que menos, ela não agradece. Mesmo pode ser que até que a bondade que recebeu é muito grande. Então, traz aqui também um exemplo que uma pessoa que veio na casa e comeu, bebeu, fez tudo de bom, e no final da coisa, ele não falou obrigado, não falou nada. Essa pessoa chama naval. Então, a gente vê aqui que o caminho do Apicoros é muito curto para ele chegar. Ou seja, o caminho dele é muito curto. Ou seja, ele é uma pessoa que não sabe reconhecer o que a Hashem faz para ele. Então, como os Ramim falaram, quem não sabe reconhecer a bondade que uma pessoa faz para ele, no final vai também não reconhecer a bondade do que a Hashem faz para ele. Então, a gente vê que o que? Que outro ponto, que o que? Que saber reconhecer a bondade de Hashem, a gente vê que até Moshe Rabbeinu, quando ele foi a Makat, a primeira Makat, como se fala? A primeira Makat, né? Que era transformar o Nilo em sangue, ele não quis pegar o cajado e bater no sangue. Por quê? Porque tinha Kratatov, que quando que a irmã dele botou ele na cesta lá, no piche, no Nilo, para salvar ele. Então ele tinha Kratatov, que é água. E a água é uma coisa anônima, uma coisa que não tem vida. Então serve-se até a água. Moshe Rabbeinu tem um nível tão grande de Kratatov, de sensibilidade, que até para a água, uma coisa anônima, saber reconhecer, muito mais para uma pessoa, um ser humano, e muito mais para cada Baruch Hu. Então esse é o ponto aqui de Kratatov. Então ele fala assim, então por isso que a gente vê aqui a grandeza da Mitzvah Bikurim, que a Mitzvah Bikurim na verdade é uma coisa que a gente pode até anular, até os trabalhadores que elas têm proibição, quando eles trabalham e falam Shalom, para Bikurim eles têm permissão. Porque aqui você vê, porque aqui é uma coisa que a pessoa vem com Bikurim, ela está reconhecendo que a bondade que a Hashem fez com ele, que ele deu para ele uma boa plantação, que deu para ele berachá no que ele cultivou, então aqui, e isso aqui como o Midrash fala, é o motivo que o mundo foi criado, ou seja, como está escrito que B'zchut Bikurim Nikriu Rishit Nivra Olam, foi criado o mundo. Então por isso que está claro que aqui nessa situação, nessa mitzvah, até quem está trabalhando, ele pode trabalhar e falar Shalom, porque ele vai reconhecer que ele está fazendo um ato que por causa disso foi criado o mundo. Akarat Tov Lashem. Até uma pessoa que tem um trigo pequeno é o suficiente, é o suficiente para quê? Ele tem que já falar para o Hashem, reconhecer a bondade que ele fez. E por isso que a gente entende agora, que é por causa disso que o Midrash fala, né? Que por isso foi criado o mundo. Então vê a grandeza da Mitzvah Bikurim. Isso é um ponto que a gente aprende na Parashat Shavua. É isso aí, outro ponto. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.